O tema da nossa mensagem desta noite é Homens de Deus e Homens do Mundo. Homens de Deus e Homens do Mundo. E o texto é uma bela narrativa no segundo livro de Reis, no capítulo 1. Eu peço que você abra sua Bíblia ali. Segundo livro de Reis, capítulo 1, que nós leremos. Diz assim a palavra. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se e vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria, e pergunte-lhes, será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou, o que houve? Por que voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado, e dizer o seguinte, assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou, qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam, era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse, é Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado. E lhe disse, homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão de 50 e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias, homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Esse terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou, homem de Deus, peço-te, por favor, você não faria isso. Peço, por favor, que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei, assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Essa é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria que você notasse aqui é o brilhantismo dessa narrativa bíblica. Narrativa é um dos estilos literários que você encontra na Bíblia. Quando você se aproxima de qualquer leitura da palavra de Deus, você precisa levar em conta o estilo literário. Então aqui é só uma pequena aulinha de hermenêutica, tá? Bem curtinha. Você lê uma carta como sendo uma carta, você lê profecia como sendo profecia. Você lê Evangelho como sendo um tipo de biografia, que nada tem a ver com as biografias que são escritas hoje, porque ela tem um propósito bem definido. Quando você lê narrativa, você está lendo uma história que está sendo contada e você precisa levar em conta esse estilo literário.
Essa narrativa aqui é curta, você viu? 18 versículos. Em 18 versículos se fala muita coisa, se conta muita coisa. O autor realmente é brilhante na sua compilação dessa história, no modo como ele a narra para a gente. Ela é dinâmica, você viu? Os irmãos reagiram a uma leitura simples que eu fiz. Eu não fiz uma leitura realmente interpretativa, dando toda aquela ênfase dramática que poderia ser dada. Mas os irmãos perceberam o ritmo da coisa. Os irmãos se sentiram lá no monte diante de Elias, tremendo, pedindo para ele não queimar você. Uma outra coisa que você vai notar nessa narrativa é que o primeiro versículo parece que não tem nada a ver. Né? Depois da morte de Acabe, Acabe tinha morrido, o filho dele, Acasias, se tornou rei. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o que mais que fala do rei dos Moabitas nesse capítulo? Nada. No capítulo 2, nada. No capítulo 3, ele aparece de novo. Mas não é Acasias que vai dar jeito nele, é Jorão, o irmão de Acasias. Se lembra lá no final, nós lemos? Acasias não tinha filhos, ele reinou cerca de 2 anos só. Ele foi muito mal, tão mal quanto o pai dele. E continuou adorando um falso Deus. E acabou morrendo. E não tinha filhos. E o irmão dele, então, assumiu o reino. É o irmão dele que vai ter que lidar com os moabitas. E com o auxílio do sucessor de Elias, que foi Eliseu. Na verdade, irmãos, o livro dos reis é mais um livro sobre os profetas. E a intervenção profética na monarquia que andava em altos e baixos. E no caso do Reino do Norte, no caso de Israel, que é o que nós temos aqui, mais baixos do que altos. Então, o primeiro versículo vai preparar você para algo que vai acontecer somente 2 capítulos depois. Aí você vai ser lembrado de que os moabitas ainda são um problema. E que o rei que deveria resolver esse problema não resolve esse problema porque ele se tornou desqualificado. E Deus resolveu intervir aqui. Então vamos seguir o texto e vamos ver algumas lições. A primeira pergunta, aliás, a única pergunta que eu queria fazer a você, que eu queria que você tivesse em mente o tempo todo da nossa mensagem é: quem é a primeira pessoa que você busca? Eu pensei, vou botar quem é a primeira pessoa que você busca quando o problema chega. Quem é a primeira pessoa que você busca quando a angústia vem? Mas eu pensei, não, eu teria que colocar também quem é a primeira pessoa que você busca quando está tudo bem. Quem é a primeira pessoa que você busca quando a alegria toma conta, quando algo muito bom acontece na sua vida? Quem é a primeira pessoa que vem à sua mente? Quem é a primeira pessoa que você pensa? Homens de Deus pensam em Deus. Desculpe, eu poderia ficar falando aqui os seres humanos, como a nossa própria versão traz, né? Todos os versos que eram homem isso, homem aquilo, virou ser humano. Uma expressão nada bonita, não tem nada de elegante nela e não tem nem ritmo, né? Eu vou continuar falando dos homens. E é claro que aqui você vai entender que são homens e mulheres. É a raça humana como criada por Deus. Homens de Deus pensam em Deus no primeiro momento. Mulheres de Deus pensam em Deus no primeiro momento. Seja para uma coisa ou para outra. É verdade que pessoas que não conhecem Deus também gritam meu Deus quando acontece algum problema. Nem sempre elas dizem graças a Deus também, entendendo tudo o que isso significa, dando toda a glória a Deus e reconhecendo Deus. Mas certamente homens e mulheres de Deus pensam em Deus no primeiro momento, consideram Deus além das pessoas, acima das pessoas e acima das circunstâncias também. E é isso que a gente vai ver aqui. Homens de Deus buscam Deus verdadeiro. Eles não buscam um falso Deus. E não se preocupam com as coisas pequenas, com as coisas erradas. Eles não fazem as perguntas erradas. Você viu o que aconteceu aqui no texto? Acasias caiu do 2º andar, o palácio que foi encontrado por arqueólogos em Samaria, comprovou-se, ele tinha 2 andares pelo menos. Era comum, às vezes, você ter uma área semelhante a uma varanda, que era mais fresca, que ajudava na ventilação. De alguma forma, ele caiu de lá e ficou ferido. Deve ter ficado ferido de um modo grave, porque aquilo foi preocupante para ele. E então, ele faz uma pergunta. Será que eu vou sobreviver a isso? Não sei se é a melhor pergunta para se fazer. Será que eu vou estar vivo ou não? Para que você quer saber isso? Eu vou me recuperar disso ou não?
Para tomar que providência, afinal de contas? Na verdade, pessoas que servem a Deus, sejam homens ou mulheres, essas pessoas estão preocupadas em fazer a obra de Deus o tempo todo. O tempo todo. A história está cheia de missionários e missionárias que serviram a Deus mesmo quando a saúde não estava boa, isso durante anos. Eles não perguntaram, será que eu vou me recuperar para então poder continuar servindo a Deus? Não, continuaram servindo a Deus, apesar da saúde. Nós temos um exemplo disso numa das missionárias que nós já investimos há mais de 2 décadas. Ela é improvável se você considerar a saúde. Ela fosse apresentar um certificado de saúde para ir para o campo missionário, ela ia ser reprovada por todas as agências que eu conheço. Não, irmão, você não serve, não. Você não vai durar lá nisso. Ela já passou por malária cerebral mais de uma vez, outros tipos de malária comum outras vezes. Deixa eu te dizer, malária comum não quer dizer que é melhor você pegar, não. Tá? Pode ser melhor que a cerebral, mas não é boa para você pegar de qualquer jeito. E uma série de outras situações, e continua servindo. E não pensa em parar. Homens que servem a Deus fazem a pergunta correta e vão ao Deus correto. Acasias fez pergunta errada e foi para o lado errado também. Ele vai e pergunta a Baal-zebub. É isso que ele quer saber. Lá em Ecrom, na terra dos filisteus, inimigos do povo de Deus, para falar desse Baal-zebub, cujo nome pode ser traduzido de várias formas, mas que parece ser uma intencional alteração do nome, e que você encontra no Novo Testamento, como Beuzebu, que é uma alteração no grego, mas é uma referência à mesma divindade, que no tempo do Novo Testamento, entre os judeus, já estava sendo associada à pessoa de Satanás, ou um nome para se atribuir a Satanás. O Senhor Jesus chega a dizer, no Evangelho de Mateus, se chama o pai de família a Beuzebu, o que falarão dos outros membros da casa? Não é? E os fariseus acusaram Jesus, dizendo, ele expulsa a Satanás por Beuzebu, o príncipe dos demônios. É uma referência a essa antiga divindade que agora tinha tomado para si as características e servia como indicação do próprio diabo. Mas lá já estava essa falsa divindade e o rei acha que é bom mandar alguém consultar lá. Você já aprendeu que homens de Deus buscam Deus verdadeiro. Homens do mundo se preocupam com as coisas erradas. Você vai continuar vendo ele se preocupar com as coisas erradas. Você lembra o que acontece? Os mensageiros vão, mas Elias foi enviado a esses mensageiros pelo Senhor. Vai lá e diz para ele o seguinte. E aí entregou-se a mensagem. Os mensageiros voltam e entregam a mensagem que basicamente diz o seguinte, você vai morrer. Qual é a preocupação dele? Você fica pensando, por que inicialmente ele se preocupou em saber se ia morrer ou ser curado? Qual é a preocupação dele? Qual é a coisa? O que ele vai fazer agora? Ele pode fazer uma série de coisas. Ele pode atentar para a mensagem, por exemplo. Ele pode dizer assim, realmente, que besteira que eu estou fazendo, mandar perguntar a um falso Deus, que eu sei que é um falso Deus no final das contas, quando tem Deus em Israel e tal. Não, a preocupação dele é, quem foi esse cara? Quem foi esse homem aí que veio trazer essa mensagem? Você já viu pessoas assim? Elas estão preocupadas com a coisa errada. Você fala um negócio muito sério, mas quem foi que falou isso? Foi fulana? Ah, é? Ela agora está se metendo nisso? Pessoas que saem para lados e para lados assim, sem focar no que realmente importa. É dito que ele vai morrer, uma sentença de morte está sobre ele, está preocupado com quem mandou a mensagem. Descreve para mim, usa uma roupa de pelos e um cinto de couro na cintura. É Elias, o tesbita. E aí você poderia ainda ter um pouco mais de esperança, porque a gente deve ter esperança, né? Sempre com relação às pessoas, pensar o melhor delas, não é? Você pensa, ele vai dizer, Elias é um verdadeiro profeta de Deus, é melhor eu ouvir o que ele está dizendo. O que ele faz? Não, matar esse homem. Chama esse homem, traz ele aqui na minha presença. E aí ele manda lá os 3 pobres coitados dos capitães de 50, com os seus 50 soldados, cada um deles. Você viu a preocupação? A pergunta errada, para a pessoa errada. Novamente, as perguntas são erradas. Quem é esse sujeito? Como é que ele era? Preocupação errada.
A diferença daqueles que pertencem a Deus para aqueles que não pertencem a Deus é que aqueles que pertencem a Deus, a primeira coisa que eles sabem, a que eles afirmam, que eles confessam, é que eles não sabem nada e que eles precisam aprender do Senhor. Eles precisam receber do Senhor. A primeira atitude deles é de humilhação diante de Deus, para serem instruídos na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor. Eles não dizem, eu já sei, eu compreendo, aprendi tudinho. Eles não chegam diante de Jesus dizendo, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, depois de Jesus ter dito para eles, conhece os mandamentos? A resposta deveria ter sido qual? Eu conheço, mas olha, eu até tento, Senhor. Você já pensou como seguiria aquele diálogo com aquele jovem de qualidade, né? Se ele tivesse falado isso com Jesus? Eu até tento, mas eu não consigo ficar ao alcance da lei, eu não consigo satisfazer aquilo que a lei pede de mim, por mais que eu tente. Não, ele disse, tudo isso eu fiz, tudo isso eu guardo, tudo isso eu faço, desde criancinha, desde menininho. Interessante que você se lembra do diálogo, Jesus disse para ele, não é nada disso, você não sabe o que está dizendo. Não, Jesus tem um método didático muito melhor. Jesus fala para ele, então tá bom. Já que você cumpre tudo desde menininho, desde criancinha, né? Não vai ser difícil para você fazer só mais uma coisa que te falta. E você terá um lugar no reino, olha só. É tipo assim, seus problemas acabaram. Né? Pronto, agora só falta uma coisa. Se você ouvisse de Jesus, só tem uma coisinha, se você fizer isso, acabou, você está dentro. Você não ficaria muito esperançoso? Diz aí, Senhor. O Senhor diz, vai e vende tudo que você tem. Se você cumpre a lei realmente, se você entende a lei realmente, então você sabe que tudo que você tem não significa nada. Deus é que sustenta você e você pode usar isso para o bem de outras pessoas. Dá aos pobres, depois vem e segue, e você tem um lugar no reino. E a próxima coisa que ele diz para Jesus, o que é? Como é que ele responde? A gente não sabe, porque ele não disse nada. Ou o que ele disse não foi digno de ser registrado. Ele saiu triste, porque ele amava os bens que ele tinha, porque a vida dele era aqueles bens. Se resumia naqueles bens. Homens do mundo fazem perguntas erradas, se preocupam com as coisas erradas. Homens de Deus se preocupam com Deus. E por isso aprendem a ir fazendo as perguntas certas. Você viu na mensagem de hoje de manhã? O que faremos então, irmãos? A mensagem apostólica, a primeira mensagem da igreja pregada por Pedro. O que nós fazemos? Aí Pedro diz que se arrependam, sejam batizados, confessando a Cristo como Salvador. Essa é uma boa pergunta, essa é uma pergunta instruída pela palavra de Deus. Homens de Deus levam Deus em conta, mas honram o mensageiro. Homens do mundo confundem o mensageiro. Confundem o mensageiro com Deus, como se ele fosse o próprio autor da mensagem. Homens de Deus, eles levam em conta o mensageiro. É por isso, irmãos, que é muito bom se você chega para alguém que prega a palavra com fidelidade de vez em quando e diz muito obrigado pelo seu serviço pregando a palavra. Eu tenho dito isso nas últimas semanas. Tenho ido a outras igrejas, quando não estava aqui, estava viajando, ia a outras igrejas, o pastor pregava uma mensagem bíblica e eu no final fazia questão de dizer a ele, muito obrigado pelo seu serviço, a sua mensagem me abençoou, o Senhor me falou através dela. Isso é mais importante do que você pode pensar, porque o pecado, o diabo e o mundo fazem tudo para que não se pregue a palavra com fidelidade. Além disso, eu disse, o pecado, nossa própria fraqueza, nossa imperfeição, luta contra nós, contra os pregadores, contra toda pessoa que quer pregar o Evangelho com fidelidade. Então, não esqueça de honrar aqueles que pregam o Evangelho, né, dizer um obrigado, né, agradecer pelo serviço. Não está errado, não. Você agradece primeiro a Deus, mas isso reflete sobre aquele que prega o Evangelho também. Eu não preciso ficar fazendo isso comigo o tempo todo, não, porque eu já sei que tem umas mentes aí muito malignas que nós temos aqui na igreja, né? E já preparam todos os memes que elas já puderam pensar, né? Na verdade, aqui na igreja eu tenho tido a bênção de ter irmãos que falam isso. Pastor, obrigado pela pregação, obrigado pelo ensino. E espero que você esteja fazendo isso com os outros pregadores que têm ocupado esse púlpito também. Mas aqueles que são do mundo, eles confundem tudo, então eles tomam duas atitudes. Ou eles idolatram o mensageiro e passam a depender do mensageiro. Já viu isso? A pessoa que idolatra o pregador. Fica ali atrás do pregador. O pregador vai para lá, ele vai para lá. O pregador vai para aquele lugar, ele vai para lá.
quer ouvir aquele pregador. Se chega lá e não é aquele pregador, a pessoa já fica assim, Aí você sabe que eu entrei numa furada, né? Porque o Stuart Olliott não veio e alguém teve a brilhante ideia, olha, você prega uma das mensagens que ele ia pregar. Não a mensagem, mas você vai abordar o mesmo tema, tá? Stuart Olliott, que você já viu pregar no púlpito dessa igreja, né? Nós não idolatramos o mensageiro. Nós não dependemos do mensageiro. Quantas pessoas que dependem, que se apegam, que idolatram o mensageiro, quando o mensageiro cai, quando o mensageiro comete um pecado grave, quando alguma coisa mostra que o mensageiro é um ser humano, a pessoa cai junto, a pessoa desmorona junto. E às vezes joga tudo para o alto e diz, nada presta. Eu confiava nesse homem, e esse homem, é pecador. O que você descobriu? Não descobriu nada novo. A outra atitude que homens do mundo tomam se eles não idolatram o mensageiro, eles atacam o mensageiro e ignoram a mensagem, que foi o que Acasias fez. Vamos atacar esse mensageiro, vamos calar esse homem. Como é que ele me desafia assim? Então, muitas vezes, se ataca o mensageiro. Nós sabemos disso. A pregação do Evangelho exige ousadia. Os missionários que enviamos, o seu próprio papel pregando o Evangelho, muitas vezes, você pode ser atacado. Vamos ser atacados. E vamos continuar pregando do mesmo jeito. Elias foi atacado. O rei não queria saber daquela mensagem. Ignorou a mensagem. Ele faz as perguntas erradas. Ele está com foco no assunto errado. Ele toma a atitude errada também. Vamos acabar com esse mensageiro. E foi o que ele fez. Mandou lá aqueles 3 homens. Um cada vez. Mandou o primeiro, virou churrasco. Aliás, gente, aqueles homens, será que eles não tinham nenhum conhecimento, mínimo que fosse, da relação entre Elias e fogo descendo do céu? Se conhecesse um pouquinho da história, eles já perceberiam que Elias tem uma certa facilidade com isso, não é? O negócio de orar e fogo descer não era a primeira vez que estava acontecendo. Eles chegam arrogantemente, porque, afinal de contas, eles estão servindo o rei. Eles não temeram o profeta, não temeram Deus, eles também entenderam equivocadamente o profeta, o mensageiro, e chega lá com aquela arrogância toda. O rei está ordenando, desça daí. E eles chamaram certo. O negócio é que eles começam bem. Homem de Deus, está certo, Elias é um homem de Deus. Homens de Deus são reconhecidos, e não somente pela roupa deles. Ele veste pelo e ele... uma roupa com pelos e um cinto de couro na cintura e tal. Era um jeito. Mas a principal característica de homens de Deus que falam a palavra de Deus é que eles falam a palavra de Deus. No capítulo 3 desse mesmo livro, Jorão, que vai enfrentar os moabitas, ele faz isso junto com Josafá, rei de Israel, rei de Judá. E então vai lá, o rei do norte e o rei do sul. E quando estão prontos para enfrentar lá, Josafá diz assim, tem algum profeta do Senhor aqui para a gente consultar antes da gente entrar nessa guerra? E alguém grita lá, olha, está aqui Eliseu, Elias. E a palavra de Josafá é o seguinte, está com ele a palavra do Senhor. Vamos consultá-lo. Meu irmão, minha irmã, você é reconhecido como uma pessoa de Deus, alguém que quando fala as palavras de Deus. O que sai da sua boca são reclamações, lamúrias. O Brasil não tem jeito, esses políticos são ladrões. Sim, vários deles são mesmo. Governantes que roubam e são corruptos, tem um monte por aí. E parece que agora vai ter mais ainda. É lamúria. A esperança que a gente passa, que a gente transparece, é aquela desesperança no final das contas. Nossa palavra do Evangelho é uma palavra que traz esperança de salvação para as pessoas, apontando Cristo como Salvador. Quando alguém vem reclamar que está com um problema no casamento, sua primeira palavra realmente isso é muito difícil, minha mulher também faz isso. Meu marido é igualzinho. É isso que a gente tem para falar? As pessoas nunca vão dizer, essa pessoa tem a palavra de Deus.
Elias era reconhecido, ele era um homem de Deus. Mas o primeiro capitão que falou isso, só falou isso de certo, o resto ele fez tudo errado. O rei está mandando, desce daí agora, imediatamente. E Elias usa o argumento dele, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir você e os seus soldados. E foi o que aconteceu. E a gente não sabe quem levou essa notícia para o rei. Devia ser alguém que estava olhando a uma distância segura, não é? Olhando a uma distância segura. O que o rei faz? Não aprendeu a lição. Por quê? É que ele é tão ignorante, tão burro assim? Não, irmãos. É porque a crença desse rei, que não adora o Deus verdadeiro, igualava a Deus aos outros deuses. E os outros deuses não eram confiáveis, até porque não existem outros deuses, não é? Então, a esperança dele é que, bom, já acabou o poder, não vai acontecer mais nada. Essa é a ideia, entendeu? Lembra do pessoal que disse, olha, nós lutamos nos montes, vamos lutar nos vales agora, porque o Deus deles é Deus dos montes, e eles se deram mal também. Uma compreensão equivocada. Transfere para o Deus verdadeiro aquelas características dos falsos deuses, que são sempre limitados. Baal-zebub mesmo é um que podia, o nome dele, entre outras coisas, pode significar Senhor das moscas. Tipo, ele era capaz de impedir infestações de moscas que transmitiriam doenças. Entendeu? Era uma das crenças ao redor do nome dele, ao redor da pessoa dele, do que ele poderia fazer. É uma limitação. Ele não é o Deus de cima, de baixo, de onde for, do céu, da terra, do mar, dos montes, dos vales. Ele não é o Deus de toda a terra, porque não é Deus nenhum. Então, na concepção do rei, ele não manda lá simplesmente porque ele diz assim, vamos ver se vai dar certo ou vai dar errado. A esperança dele é o seguinte, não, isso funciona uma vez, mas não vai conseguir fazer de novo. Esse Deus já deve estar meio enfraquecido, e coisas desse tipo. Então, ele manda outro capitão lá. E também uma outra razão é porque é muito mais fácil você mandar outra pessoa para uma situação de risco do que ir você mesmo, né? Então, você está longe, não, vai lá, e tem que ir. E o segundo capitão vai e fala a mesma coisa. No começo ele está falando certo, e depois ele erra. Pior ainda, né? Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Agora vai dar certo, agora vai funcionar. Virou churrasco. Não funcionou. O terceiro, que volta lá porque o rei mandou, né? Ele deve ter pensado assim, será que ele não está vendo que isso vai continuar se repetindo? Ele se humilha. Homens de Deus se humilham. Estão perto de Deus, se humilham. Aliás, um grande problema, irmãos, é que Deus perto dos homens é bom. Deus perto dos homens é bom, mas é perigoso. Perigoso. Era o que estava acontecendo aqui. Acasias podia dizer, olha, eu não sirvo ao Senhor, eu quero servir a Baal-zebub. Só que Deus disse, não, você faz parte do meu povo, eu estou aqui perto. E esse vai ser todo o seu problema, é que eu estou perto. Muitos homens e mulheres de nossas épocas, e que até dentro da igreja, gostariam de ter Deus distante. Querem ter Deus perto para proteção, para provisão. Querem ter Deus perto para socorrê-los. Querem ter Deus perto para livramentos. Mas o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ele não vem só como um empregado nosso. Ele vem como Senhor, ele vem como Rei. Ele tem mandamentos, ele tem demandas. E demandas absolutas. Nós não gostamos disso. Então, é bom Deus perto dos homens, mas é também perigoso. Homens perto de Deus devem se humilhar. E é o que esse terceiro capitão faz. Ele sabe, não, esse homem é um profeta de Deus. O texto não conta, porque não é uma preocupação realmente, mas eu posso imaginar ele se perguntando, como é que foi isso? Esse pessoal foi lá e só chegamos lá, tinha uns esqueletos fritos lá. Sim, contamos 102. E agora? Quem é Elias? Se ele não conhecesse, se ele não soubesse, difícil isso. Mas o fato é que ele chega lá tratando de outro jeito. Homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida desses seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Dou a conversa completamente. Ele sabe que por trás desse homem tem um Deus.
Os outros falaram homem de Deus, como um título meio vazio. Esse homem fala homem de Deus, com ênfase em Deus. Homem de Deus. Há um Deus por trás desse homem, eu não posso ignorar isso. Os outros ignoraram, se deram muito mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me humilhar diante dele, porque é a única coisa que eu posso fazer. E o anjo do Senhor diz para ele, para Elias, pode ir com ele, não tenha medo não. Uma pessoa cujo coração foi preparado pelo Senhor, ela se aproxima em humildade de Deus. O Novo Testamento vai nos ensinar que Deus resiste aos soberbos, porém a graça dele é concedida aos que se humilham diante dele. Os que se humilham não são pessoas que cumprem um ritual que Deus exige, não é isso não. Os que se humilham são as pessoas que reconhecem a sua verdadeira condição. Precisamos de Cristo, precisamos de Deus, dependemos dele. É só o que ele diz que importa, não o que as situações apresentam ao nosso redor. Foi o que esse terceiro homem fez. Homens de Deus entregam a mensagem de Deus. Você notou que as 3 vezes em que a mensagem surge no texto, ela é exatamente a mesma? Talvez um pouquinho de mudança numa ordem ou outra, mas é exatamente a mesma coisa. Elias não chega agora diante do rei e diz assim, poxa, você podia ter evitado tudo isso, hein? Você matou 102 pessoas por causa da sua arrogância e tal, e Deus está falando lá, Deus tem uma mensagem. Não, Elias não recebeu ordem para falar isso, não recebeu ordem para comentar nada, Elias recebeu uma mensagem, ele entrega a mensagem tal como ele recebeu. Elias, vá ao encontro dos mensageiros e fala com eles, olha, assim diz o Senhor. Anuncia a mensagem para os mensageiros. Vocês vão dizer para o rei o seguinte, assim diz o Senhor, por acaso não tem Deus em Israel para que você vá a Ecrom consultar a Baal-zebub? Não, da cama que você subiu, literalmente o texto diz isso, da cama que você subiu você não sairá, você certamente vai morrer. Ponto. E Elias foi embora, você notou isso lá no começo? Elias entregou e foi embora, acabou, ele não tem mais nada para fazer. Os homens, os mensageiros, voltam para o rei e eles falam exatamente a mesma coisa. Eles foram fiéis em transmitir a mensagem para o rei. O rei ignorou a mensagem. E agora, depois desse terceiro capitão ter se humilhado, e então o Senhor disse, vai com ele. Quando Elias chega para lá, na presença do rei, ele não tem nada mais para dizer, ele diz exatamente a mesma coisa. Ponto. E a história, a narrativa termina. A vida em torno de Acasias, termina assim abruptamente. Verso 17. Assim, Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Acabou. Simples assim. A narrativa bíblica é muito gostosa de você ler, né? Ela não perde tempo com o que não precisa. Ela está anunciando aqui outra coisa. Não estamos interessados em como foram os últimos minutos de Acasias. Nós estamos interessados no seguinte, o que Deus disse foi entregue como Deus disse e aconteceu como Deus disse. O homem de Deus ouve a palavra de Deus, entrega a palavra de Deus e não quer saber mais nada depois disso. Os homens do mundo ouvem a palavra de Deus, ignoram a palavra de Deus e sofrem as consequências de ter ignorado a palavra de Deus. Ponto. O texto prossegue para dizer que Jorão assumiu o lugar de Acasias, porque ele não tinha filhos. E só. Quanto aos demais atos de Acasias, ao que ele fez, está escrito no livro da história dos reis de Israel. Vai lá se você quiser saber mais alguma coisa, mas basicamente essa é a vida dele. Não é uma vida que tenha muito para dizer, que tenha alguma coisa muito boa para dizer a respeito dele. A gente termina pensando o seguinte, irmãos. Aqui nós temos Deus, nós temos um mensageiro, o homem de Deus. Mas quando Deus teve que vir salvar a mim e a você, Ele fez muito mais do que isso. Cristo não é um homem de Deus, Cristo é o homem Deus. A preposição cai, entra um hífen no meio. Ele é homem, Ele é Deus, Ele traz a mensagem de Deus, Cristo traz o Evangelho, é Ele o primeiro que evangeliza. Quando o Evangelho de Marcos começa, ele diz que Jesus começa dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É Ele quem traz o Evangelho. Porém, mais do que isso, Deus em Cristo se tornou o autor da mensagem, como ele era no caso de Elias. Mas ele em Cristo se torna o próprio mensageiro.
Ele não manda nenhum outro homem, não é nenhum outro profeta. É por isso que João Batista, profeta de Deus, homem de Deus, conhece a Deus, ele sabe dizer muito bem. Ele diz, olha, quem tem o noivo, quem tem a noiva é o noivo. Eu não sou nada. Eu só vim preparar o caminho, eu não sou digno nem de desatar os laços lá da sandália dele. Eu sou um profeta. É só isso que eu sou. Se é que João poderia ter dito isso, né? Eu sou só um profeta. Ele é o profeta. É o Deus homem. Ele é o autor da mensagem e ele mesmo se tornou o mensageiro. Porém, mais do que isso, Deus em Cristo se torna a própria mensagem. A nossa mensagem não é viva de uma forma correta e você vai ser salvo. Arrependa-se das coisas erradas que você faz e você vai ser salvo. A nossa mensagem é: Cristo pode salvar você. Volte-se para Cristo. Arrependa-se da ideia de que você pode dar jeito na sua própria vida e dependa de Cristo. Cristo é a nossa mensagem. Você tira Cristo do cristianismo e pode ficar alguma ética muito boa, agora sem coerência, porque é isso que vai acontecer, mas o cristianismo realmente morre como o tipo de fé que pode salvar alguém. Não tem como tirar Cristo do cristianismo. É o que as pessoas do mundo não entendem, mas não tem como você fazer isso. Cristo é o autor da mensagem, Cristo é o mensageiro, Cristo é a própria mensagem. Não mais o homem de Deus, mas o homem Deus desceu até nós para que nós fôssemos salvos. E aí, como consequência disso, o que é que acontece? Nós nos tornamos em Cristo os mensageiros. Nós não somos os autores da mensagem, Ele é. A mensagem é dele, nós somos os mensageiros. Assim como Elias era mensageiro, nós também somos os mensageiros. Homens e mulheres de Deus que têm a palavra de Deus, transmitem a palavra de Deus e devem fazê-lo com fidelidade e devem fazer somente isso. É entregar a mensagem do Evangelho, é isso que nós fazemos. Viver a mensagem do Evangelho, é isso que nós fazemos. Por isso, além de ser os mensageiros, nós também nos tornamos, não a mensagem, porque a mensagem é Cristo, mas nós nos tornamos certamente parte dessa mensagem. Sim, você é parte da mensagem. É por isso que é preciso que quando você chega em qualquer lugar, as pessoas possam dizer, essa tem a palavra de Cristo. Pode não gostar de você, pode não gostar da mensagem que você prega, pode parecer para essas pessoas que você talvez se julgue melhor do que os outros, é porque essa pessoa ainda não conhece o Evangelho. Se ela conhecesse o Evangelho que você prega, ela sabe que você se considera inferior, que você se considera baixo, que você se considera algo que não presta. Que é a primeira qualificação, não é? Eu não presto, por isso Deus me ama e me salva. Porque Deus tem uma queda terrível pelo que não presta, pelo que não funciona. Por isso que Ele nos salva. Como foi dito no início do culto hoje, você é o inadequado, nós somos inadequados, nós somos quebrados, nós somos os perdidos, nós somos os doentes. Ele disse, eu vim para buscar o que havia se perdido, eu vim para curar o que estava doente. Então, quando isso acontece, nós nos tornamos parte da mensagem também. Mas não a mensagem continua sendo Cristo. Nós não nos anunciamos. Pode ser até que a nossa vida atraia a atenção para Cristo. E quando isso acontece, você prega a Cristo. É maravilhoso saber que pessoas que reconhecem que não são nada, que são pecadores, que merecem a ira de Deus, podem se achegar como esse terceiro capitão de 50 e dizer para Deus o mesmo que ele disse para Elias: Senhor, seja preciosa a minha vida aos teus olhos. E como nós sabemos mais do que o próprio Elias sabia, porque ele não tinha a revelação integral, nós temos, nós poderíamos dizer, eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Como o Senhor vai achar minha vida preciosa em qualquer grau? Mas de qualquer forma, que o Senhor faça caso disso, faça caso de mim. E Deus faz.
Deus faz. Vamos lembrar que disse o profeta Isaías a respeito do Senhor, ele não termina de partir a cana, de quebrar a cana que já está partida, ele não termina de apagar o pavio que está lá já fumegando no finalzinho. Ele não vem para fazer isso, ele vem para construir, para erguer, para levantar. É por isso que é um assinte quando a gente canta qualquer música que diz que a gente é precioso demais, que a gente tem valor. Quantas vezes eu cantei essa bobagem? Você tem valor, você tem valor. Que valor que você tem? Cristo tem valor. Eu sempre me lembro daquela história do sujeito que diz assim, do tribunal, onde um assassino cruel é condenado, mas aí existe lá uma fiança para você pagar e ele pode sair enquanto aguarda o julgamento final. A fiança é algo assim em termos de 100 milhões de dólares. Tá? Se você ouve que um criminoso recebe uma fiança de 100 milhões de dólares, você vai pensar algo do tipo, esse criminoso deve ser muito valioso. Olha só, quanto ele vale? 100 milhões de dólares, gente. Esse deve ser uma vida muito valiosa. Não, o que você pensa é o seguinte, o crime dele é tão hediondo, é tão horrível, é tão terrível, que só pagando uma quantia dessa, ele poderia ter algum tempo de liberdade ainda. A cruz não diz o quanto eu sou precioso, diz o quanto eu sou terrível, o quanto eu não presto, o quanto eu preciso da graça. A cruz diz o quanto Cristo é precioso. Meus irmãos, Cristo fez exatamente o que Elias fez. Ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Só que na hora do fogo descer, ele se coloca no nosso lugar. É Ele quem se queima por nós. É Ele quem toma o nosso lugar e se queima. Para que nós não, para usar a figura bíblica e a figura medieval, para que nós não queimemos eternamente debaixo da justa ira de Deus. Você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Que as suas palavras, as suas ações expressem isso, porque nós temos muitos necessitados à nossa volta, precisando de ouvir uma palavra de Deus. E deixa eu terminar alertando você para uma coisa. Numa consulta, num tratamento que eu e Rosane estávamos fazendo essa semana. Eu estava ouvindo a conversa das pessoas dentro de uma sala. Então, eu não fico na sala porque senão eu não consigo ler, porque essas pessoas são muito animadas para conversarem, né? Principalmente porque elas se encontram semanalmente para fazer um tratamento, então elas já se conhecem mais ou menos e conversam lá animadamente e tal. E o que eu notei nos últimos anos assim, é que o vocabulário se tornou evangélico. Textos bíblicos são citados parcialmente, todos fora de contexto. Todos fora de contexto. Mas são citados. Existe uma cultura evangélica, ou pseudo-evangélica. E as pessoas estão falando umas para as outras, e parece que vai dar tudo certo, e parece que vai ficar tudo bem. Mas no final você ouve alguma coisa, como ouvimos, né, dizendo assim, é isso mesmo, a sabedoria está dentro de nós. No meio daquele versículo todo, no meio de tudo aquilo, a sabedoria está dentro de nós e tal. É a mesma arrogância. São as mesmas pessoas que diriam, homem de Deus, desce daí agora. Falaram isso para Cristo, não falaram? Se tu és o Filho de Deus mesmo, desce daí e nós vamos crer em você. Ele não desceu para que o fogo caísse sobre ele e não sobre aquelas pessoas que estavam falando isso para ele. Então as pessoas ficam falando essas coisas, mas estão na mesma situação desses dois capitães de 50. Mas o vocabulário é evangélico. Né? Um pouco inclinado assim para um lado meio enviesado, com coisas do tipo vitória, vitorioso, né? Agraciado, e vai por aí. Essas coisas assim. E textos, como eu disse, partes de versículos jogadas assim a esmo. Essas pessoas precisam ver o verdadeiro evangelho, a genuína palavra de Deus saindo dos nossos lábios e vivida nas nossas vidas, para que elas entendam o evangelho. Aí sim a primeira atitude delas vai ser, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não vou nem chegar dizendo, Senhor, seja preciosa a minha vida. Nós já chegamos diante do Senhor sabendo que a nossa vida não tem nada de preciosa, porque nós jogamos tudo fora quando pecamos contra o nosso Criador. Mas elas vão chegar diante de Deus, se humilharem diante do Senhor,
pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. E como você ouviu hoje, na pregação de Pedro, lá em Atos 2, lendo o texto, né, que ele estava citando, o texto de Joel, ele termina dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Mas como invocarão aquele que não conhece? Como conhecerão aqueles que quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados pelo Senhor para pregar a palavra de Deus. Somos homens e mulheres de Deus que têm a mensagem de Deus, entregamos a mensagem de Deus como Deus a deu, a fim de que Deus salve os seus eleitos de todas as nações, tribos e línguas. Que Deus nos abençoe, de modo que sejamos homens e mulheres de Deus, nossos filhos e filhas sejam homens e mulheres de Deus quando crescerem também. E que nós ensinemos muitas pessoas a fazerem as perguntas certas e a tomarem as atitudes corretas, não se preocupando com coisas que vão levá-las, finalmente, se assim persistirem, à perdição eterna. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Depois nós vamos cantar e teremos, então, o nosso período de oração. Deus abençoe você que está nos acompanhando até aqui. E se você ainda não confessa Cristo como Salvador, que a palavra de Deus transforme o seu coração para que você se arrependa dos seus pecados e faça boa confissão de fé no Senhor Jesus. Renovamos o convite para que você esteja conosco no templo de nossa igreja aqui na Tijuca, na rua Taumaturgo, Marechal Taumaturgo de Azevedo, número 115. Às 9h30 da manhã, nosso culto matutino, às 18h30, o nosso culto vespertino. Que Deus abençoe você. Pai querido, muito obrigado pela tua igreja reunida e obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos alimenta, obrigado porque ela nos fortalece. Obrigado porque ela tira as nossas ilusões e nos coloca numa rocha firme e verdadeira. Obrigado porque ela realça a pessoa maravilhosa de Jesus, que morreu por nós, que sofreu por nós, que recebeu sobre si a justa ira de Deus para que nós recebêssemos graça, para que nós fôssemos salvos. Por isso nós te exaltamos o nome. Que a tua palavra alcance muitas pessoas hoje e que tu continues a fazer a tua igreja crescer para a honra e glória do teu santo nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.